Aleluia. Meus irmãos, eu quero convidá-los para nós estarmos meditando na palavra do Senhor, no texto que se encontra no livro dos Salmos, de número 118. Salmos, o Salmo de número 118. Quero fazer menção especificamente do versículo de número 22 e o 23. Está escrito: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Glória a Deus. Nós vemos aqui neste texto bíblico, quando o salmista, e não podemos precisar qual deles, tendo em vista que este salmo tem sua autoria anônima, mas ele, inspirado pelo Espírito do Senhor, ele compõe este louvor de adoração a Deus, no qual o Espírito Santo incutiu ali na mente dele uma inspiração divina para revelar acontecimentos futuros, referindo-se à pessoa divina de Jesus. E eu fiquei curioso para pesquisar um pouco mais a respeito disto. E nós encontramos algumas coisas interessantes a respeito deste assunto. Em primeiro lugar, quando nós falamos, nós estamos aqui nos referindo a mais de 2000 anos atrás. Sendo assim, quando hoje nós falamos de uma construção, nós temos em mente as construções modernas que são realizadas. Quando nós falamos de uma pedra que tem a capacidade de dar sustentação à construção, o que vem logo à mente nossa, a atualidade, é a brita, que juntamente com o cimento, é ali feito aquele concreto, e dependendo-se do tipo da estrutura que se quer fazer, pode-se incluir ferragens também, para dar ainda maior sustentação, e assim a gente constrói a base, o alicerce de uma casa, utilizando-se de brita, cimento e, se for necessário, ferro. Mas nós estamos falando aqui de uma época em que não se tinha os conhecimentos de engenharia que se tem na modernidade ou na pós-modernidade em que vivemos, mas já se tinham ou já existiam técnicas de construção que eram extremamente avançadas. É só você observar, por exemplo, a grandeza da construção do Templo de Salomão, cujas bases ainda hoje em Israel lá estão, que tinha na parte mais alta até 60 metros de altura e que tinha nas suas bases pedras que elas eram cortadas com uma perfeição tão grande para serem montadas com encaixe, umas sobre as outras, de modo que era difícil colocar até um prego entre elas, de tão bem encaixada, pedras inteiras, cada uma que pesavam várias toneladas, e que ainda nos dias atuais, quem não tem o privilégio, como eu ainda não tive, de ir a Israel, mas pode ver dezenas de vídeos no YouTube que mostram lá como é este templo, pelo menos os restos dele que ainda lá estão. E aí nós vemos a mentalidade de alguém que vivia naquela época, que não estava acostumado a ver essa base que hoje nós vemos de concreto,
mas que eram pedras cortadas sob medida e colocada lá, de acordo com a grandeza do prédio, maiores eram estas pedras. E eles sabiam o lado da estrutura que teria uma altura maior. E claro, os construtores reforçavam aquela parte da estrutura colocando pedras maiores na base para conseguir dar sustentação a toda aquela construção. Então, o salmista, ele usa dessa figura de linguagem, que para nós hoje, repito, pode parecer estranho, porque hoje a técnica de construção evoluiu e mudou. Mas para quem viveu na sua época e estava habituado a ver aquelas construções daquela forma, eles entendiam perfeitamente o sentido daquela figura de linguagem, quando ele dizia assim, que aquela pedra que era a principal da construção, que sustentava todo o prédio, ela foi desprezada por alguns construtores, mas tornou-se a pedra angular, a pedra principal, a pedra central, aquela que sem ela o prédio viria abaixo, ele desmoronava. E é interessante, meus irmãos, ainda no Antigo Testamento, você pode, por gentileza, acompanhar comigo no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 8, quando Isaías também se utiliza, inspirado mais uma vez pelo Senhor, desta figura de linguagem. E é muito bonito o que nós podemos ver no capítulo 8 do livro do profeta Isaías, os versículos de número 3 ao 15, quando está escrito: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai-vos, e seja Ele o temor de vocês, e seja Ele o seu assombro. Então Ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos deles, dentre eles, tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Claro que nós sabemos que, dentro do contexto que Isaías vivia, ele estava se referindo ali à destruição iminente de Israel, ao juízo divino que viria através, isso se cumpriu para o reino do norte pelos sírios e para o reino do sul, para Judá, para Jerusalém, que era a capital, pelos babilônios. Mas o que me despertou a atenção aqui é que nessa figura de linguagem que ele usa, mais uma vez falando desta pedra principal que dá sustentação ao prédio e que foi desprezada pelos homens e foi transformada, foi feita na pedra principal mais excelente, é que ele no versículo 13, ele faz aqui um link, afirmando que esta pedra, e categoricamente o texto bíblico diz no versículo 13, era o Senhor dos exércitos. E João Ferreira de Almeida, quando traduziu do hebraico para o português, ele teve o cuidado, para mim que sou leigo no idioma hebraico, de deixar para mim, para você aqui, uma clara alusão, uma referência direta de, no original hebraico, qual é a palavra que aparece aqui quando ele fala do Senhor dos exércitos. João Ferreira de Almeida, ele traduziu e escreveu na sua tradução com as 5 letras maiúsculas, o que significa que este nome Senhor que aparece aqui no versículo 13, no original hebraico é o tetragrama YHWH, é o nome hebraico de Deus, aquele mesmo nome que aparece mais de 7.000 vezes no Antigo Testamento, aquele nome que Deus, quando se teve aquele diálogo convocando Moisés para o seu serviço, Moisés questionou dizendo: qual é o nome do Senhor, para que eu identifique ao Senhor dentre os muitos deuses que aqui no politeísmo eles conhecem. E Deus disse: vai lá e diz, o eu sou o que sou é quem está enviando você a eles, aquele que é e que era,
aquele que tem sido, que já existe, esse é que está mandando você para eles. Então veja só, Isaías ele diz aqui que esta pedra que foi rejeitada pelos construtores se refere ao Senhor Deus de Israel, o Deus único. E é interessante, meus irmãos, que lá na frente, já no Novo Testamento, nós vemos isto aqui se cumprindo na pessoa divina de Jesus, deixando claro, quando Jesus fala essa mesma figura de linguagem, ele pega esta profecia, lá no Salmo 118, versículo 22, e aqui, nesta referência de Isaías capítulo 8, os versículos de número 13 e o 14, e Jesus, ele faz uma aplicação direta disto aqui, se referindo a si próprio, se referindo a si mesmo. Agora já não é mais nenhum profeta falando, é o próprio Cristo, que se utiliza daquela profecia, deixando claro que ela teve o seu fiel cumprimento nele. E isso nós vemos em Mateus, o capítulo de número 21 e o versículo de número 42, quando Jesus, ele está ali falando sobre a parábola dos lavradores, e ele diz: vocês não leram nas escrituras que a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi colocada por cabeça de ângulo, e pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então Jesus se apropriou daquela revelação do Antigo Testamento que o salmista anônimo e Isaías tiveram. Jesus trouxe para ele e deixou claro que o cumprimento daquela profecia estava acontecendo ali na pessoa dele, de Cristo. E isso, meus irmãos, para nós que temos hoje a revelação da graça, a revelação do Novo Testamento, e entendemos que Deus é um ser trino, que revelou a si mesmo como Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito Santo, nós entendemos que não há contradição alguma nas escrituras, e Jesus de fato, ele ocupa, uma vez que ele é Deus, este lugar de destaque, este lugar central. Ele é a pedra que sustenta a sua igreja, e é por isso que nós damos glória ao seu divino nome. E nós vemos, meus irmãos, que de acordo com a relação que a pessoa estabelece com esta pedra que sustenta, pode haver uma diferença de resposta da parte dele. De forma mais clara, de acordo com a forma que o homem se relaciona com este Jesus, que é a pedra principal que segura a sua igreja, cujo alicerce sustenta o alicerce da igreja. A maneira que o ser humano, ou que o homem, se relaciona com ele, pode também deixar claro a forma que ele, Jesus, vai agir em relação a este homem. Isaías, quando fala sobre esta pedra de sustentação, ele apresenta ela como aquela que tem o poder não só de edificar, mas também de esmagar, também de destruir. E Jesus, quando ele fala aqui, nós sempre costumamos destacar o versículo 42, para exaltar a pessoa de Jesus como sendo a base de sustentação da igreja, o que está perfeitamente correto à luz das escrituras. Mas não podemos esquecer, meus irmãos, do contexto do texto, a continuação desta passagem bíblica. Porque no versículo 43, Jesus diz: eu digo a vocês, isso aqui foi uma palavra profética dele, o reino de Deus será tirado de vocês. Isso ele estava se referindo à nação de Israel, porque ele sabia da rejeição que ele próprio enfrentaria. E depois, na continuação, ele diz: e será dado a outra nação, a outro povo, para que dê os seus frutos.
E claro, meus irmãos, Jesus já estava ali abrindo o leque da revelação bíblica, para deixar claro que Israel recebeu um presente, Israel recebeu um privilégio, como sendo o povo detentor da promessa de Abraão, quando Deus disse a Abraão, lá em Gênesis 12:3, dizendo: em ti, ou através de você, farei benditas todas as nações da terra. Israel era o povo eleito, o povo escolhido, o povo detentor desta promessa, e Deus cumpriu esta promessa, permitindo que Jesus viesse, nascido de Maria, descendente da linhagem direta de Davi, que nasceu lá em Belém de Judá. E portanto, meus irmãos, cumpriu-se esta revelação divina a Abraão, e Jesus agora estava entregando uma mensagem a Israel, que naquele momento eles não tinham entendimento para compreender a profundidade, a grandeza das palavras do mestre naquela hora, quando ele disse que Israel iria rejeitá-lo, mas Deus levantaria outro povo que iria abraçar, que iria crer nesta pedra de sustentação que é Cristo, de tal maneira que daria frutos no reino para a glória dele. E por que não dizer, na continuação do texto, nós chegamos agora no versículo 44 do capítulo 21 do Evangelho de Mateus, aonde Jesus, continuando, ele diz: e quem cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será esmagado, será reduzido a pó. E isso, meus irmãos, pode até chocar, ferir a sensibilidade de algumas pessoas. Espera aí, como assim? Jesus ele vai destruir alguém? Como assim? Jesus ele vai esmagar alguém? E parece até contraditório. Espera aí, se ele próprio disse que veio para salvar e não para condenar o mundo, como pode ele dizer aqui que aquele que não crê nele, aquele que não desenvolve este relacionamento de fé pessoal com ele, será destruído? Em que sentido ele estava falando? E aqui eu quero, meus irmãos, já dando continuidade a este pensamento bíblico que nós estamos aqui desenvolvendo com base nas Escrituras Sagradas, ver o que está escrito na carta aos Romanos, no capítulo de número 9, você pode acompanhar, por gentileza, no versículo de número 33, o texto bíblico diz: como está escrito, eis que eu ponho em Sião. Isso aqui é Paulo falando aos cristãos que estavam lá em Roma. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nela crê não será confundido. Isso me faz lembrar, meus irmãos, de Paulo, quando se referindo à mensagem da cruz, ele diz que é loucura para os gregos e é um escândalo para os judeus. E de fato a manifestação de Cristo, pior, sua rejeição por parte dos judeus, para os gregos, detentores da sabedoria daquela época secular, pensadores que eram refinados nos pensamentos das coisas naturais, das coisas humanas, porém sem o conhecimento, sem a revelação divina, sem o conhecimento da graça. Para os gregos, a ressurreição em si já era considerada uma loucura. E pior, imaginar alguém que veio como o Messias prometido e esperado de um povo, sendo assassinado pelo próprio povo ao qual ele veio salvar, era de fato a mensagem da cruz. Para os gregos parecia totalmente loucura, era contraditória. E para os judeus era um escândalo profundo. Quando um judeu devoto, imagine a vergonha, a humilhação que um judeu devoto sentia, quando ele sabia que eles estavam ali debaixo de uma promessa: o Messias virá,
mas eles não sabiam quando. E quando um judeu, através da pregação da palavra, o Espírito Santo gerava fé no coração dele, e ele era convencido que esse Messias já chegou, e pior, ele foi desprezado pelos seus, a ponto de ser entregue à morte por uma potência estrangeira, que eram os romanos. Então isso, na mentalidade daquele judeu, era razão de escândalo profundo, era razão, meus irmãos, de um constrangimento e de uma vergonha sem tamanho, tal qual Paulo sentiu, a ponto de Paulo dizer: eu que fui feito um apóstolo, mas sou o menor, o mais indigno de todos. Por quê? Porque eu fui perseguidor dos meus irmãos. Então Jesus, ele era loucura para os gregos. E hoje, meus irmãos, é assim ou não é? A nossa fé causa estranhamento a muitos. Como nós ouvimos, o testemunho da Elisama, as pessoas dizem assim: oxe, ser crente é muito chato, o senhor não bebe, não fuma, não dança, não se diverte. Qual o lazer que esse povo tem? Porque na visão do descrente, lazer, prazer, tem a ver com o quê? Sexo livre, tem a ver com bebida alcoólica e outras drogas, com danças. Está muito relacionado a isso. Isso está profundamente impregnado na sociedade, de modo que qualquer reuniãozinha que se faça socialmente para os descrentes, sempre, se não for em horário de trabalho, envolve o álcool no meio ou outras drogas. É verdade, sim ou não, igreja? Porque na mentalidade deles, prazer, felicidade, satisfação está muito relacionado a isso. Então é difícil de entender alguém que tem um ímpeto, que tem um desejo, que tem uma vontade, que tem uma necessidade de fazer algo que gostaria, e por amor a Cristo, renunciar, dizer: não, eu não faço isso, hoje eu vivo vida nova, esse mundo para mim não tem interesse mais, não sinto prazer nestas coisas. Isto, meus irmãos, causa conflito, causa desentendimento, confusão na mente de muitos, a ponto de achar que alguém que renuncia ao pecado, especialmente para quem bebia junto com você, para quem era lá o seu amigo de copo, seu parceiro de dança, aí sim é que a pessoa vai dizer: oxe, rapaz, tu aprontou que só comigo, agora quer dar uma de santinho. Quer dizer que agora só porque tu foi crente, tu já está salvo, depois de tanta coisa ruim que tu fez. Mas é exatamente essa a proposta do Evangelho. Evangelho é poder de Deus para salvar aquele que crê. E é por isso, meus irmãos, e aqui vai um alerta nestes 9 minutos que ainda restam desta mensagem. Jesus se relaciona com o homem em resposta à maneira que o homem se relaciona com ele. Quem aceita a Cristo como Salvador, Romanos 9,33 diz: não será confundido, não será enganado. Mas aqueles que desprezam, mas aqueles que viram suas costas para ele, o texto bíblico diz claramente: para os tais, Jesus é pedra de tropeço, ele é rocha de escândalo. E talvez você diga: como assim, pastor? Mas Deus não é amor? É amor. Mas o mesmo Deus que ama e que dá oportunidade de arrependimento, o mesmo Deus que proporciona ao ser humano o privilégio de reconhecer o seu pecado e reconhecer Jesus como o único que pode salvá-lo, é o Deus também que estabeleceu um dia em que Jesus voltará para buscar os seus. E depois deste dia haverá um período de cerca de 7 anos em que ele autorizará Satanás, por meio de um líder mundial, cujas ideias, cuja filosofia de mundo já está implantado neste mundo entregue ao pecado, que é totalmente rebelde e está oposto a Deus. Este anticristo que irá reinar na terra neste período será depois vencido pela pessoa divina de Jesus, que há pela segunda vez de raiar nas nuvens, desta vez não de forma invisível, mas de forma visível, e não em todo lugar de forma onipotente, mas exclusivamente em Jerusalém, lá sobre o Monte das Oliveiras, e virá com seus
seus anjos e a sua igreja para pelejar contra os exércitos do anticristo. E depois disso se dará um período de 1000 anos de reino perfeito. E no fim destes 1000 anos ele estabelecerá um grande juízo, em que naquele dia o advogado deixará esse posto e de advogado tornar-se a juiz, e todos hão de comparecer diante dele, todos aqueles que não foram lavados e remidos pelo seu sangue, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, serão julgados naquele grande tribunal e infelizmente serão julgados para condenação, porque não haverá mais possibilidade de salvação eterna. E naquele dia, quando cada um dos descrentes, dos não salvos, comparecerem diante daquele justo juiz, e me permita usar a minha imaginação, e com a tecnologia que a gente hoje conhece, assim como o profeta, há quase 3.000 anos atrás, o salmista profetizou com a tecnologia de construção que ele conhecia e usou a figura de linguagem daquela pedra que pode servir de proteção para quem se guarda dentro dela ou esmagar se cair sobre alguém. Me permita usar aqui o data show. Isso é uma imaginação minha, por favor, não vá dizer que está na Bíblia, porque não está, tá bom? Mas eu imagino que naquele grande dia, diante do tribunal de Cristo, vai se abrir um telão, como se fosse um data show, para que as obras daquela pessoa, toda a sua vida, seja ali diante dele representada. E naquele dia, esta pedra que hoje é pedra de salvação, que sustenta a sua igreja, ela esmagará os descrentes. Por quê? Porque lá diante daquele juiz, a pessoa irá ver dizendo: quantas oportunidades eu tive e eu não aceitei. Como eu tratei mal aquele irmão que veio falar do amor de Jesus para mim, e eu fui tão rude, eu não dei atenção, eu tratei ele com desprezo, eu fiquei incomodado com a presença dele, querendo que ele fosse logo embora. Quando minha mãe conversava comigo, e muitas vezes com lágrimas dava conselho, dizendo: filho, sai deste caminho, Deus não te quer nessa vida, muda de vida, filho. E eu ficava lá com o coração duro, resistindo à palavra, e muitas vezes dizia: ah, mãe, para de me enjoar, a senhora não pode me forçar a ser crente, deixa eu viver minha vida como eu quiser, ore por mim, um dia eu venho para Jesus. E rejeitou a oportunidade que Deus deu. Quantos naquele dia, que para os salvos em Cristo será dia de prazer e de gozo, porque passarão por esse juízo, mas para aqueles descrentes que morreram sem Cristo, que lá estarão, será realmente ali um dia de terror, um dia de profunda angústia, porque eles já saberão que não lhes restará outro destino senão a condenação eterna. E aqui eu quero alertar nesta noite: haverá um dia que esta igreja, estes salvos em Cristo, serão tirados desta terra. Hoje o mundo não acredita nisso e diz que nós somos loucos por pregar esta palavra, mas haverá um dia que todos os salvos em Cristo verão os céus abertos, ouvirão o soar da trombeta, verão Jesus raiar nas nuvens e terão o privilégio de terem seus corpos transformados. Este corpo carnal que envelhece, que deteriora-se, que morre, será revestido da imortalidade, e agora um corpo celeste semelhante ao dos anjos. Nós iremos dar um voo rasante em direção às nuvens para encontrar com o Senhor. E ai daqueles que ficarem aqui sob o governo e a tutela do anticristo. Então, a você que me ouve, seja aqui nesta igreja ou os que nos ouvem em casa, porque no domingo passado, pastor, quando chegamos em casa, que abrimos a live, mais de 3.000 pessoas já tinham assistido. Mais de 3.000 pessoas já tinham assistido. Só quando a gente chegou em casa,
os meninos estavam lá comendo uns passaportes, conversando. Aí disse, vamos ver lá o culto. Quando abriu, já tinha mais de 3.000 visualizações. Então esta semente está sendo lançada. E Deus, meus irmãos, deu uma graça a esta igreja de ser não só mãe desta cidade, mas de ser mãe de nações. Que esse evangelho está sendo pregado aqui através da igreja de Rio Largo, pela internet, para todo o país e vários países fora dele, onde os irmãos testificam que estão sendo alcançados. Então eu quero dizer a você que está me ouvindo, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha a Cristo agora, por amor, venha a Cristo enquanto é tempo, entregue sua vida a Jesus, deixa de se enganar com o mundo, que o mundo não tem nada que preste para te oferecer. Esse mundo é mau, está indo de mal a pior, e todos aqueles que escolhem o mundo como opção de vida, não tem paz verdadeira, não tem a verdadeira felicidade. Então entregue a sua vida a Cristo urgentemente, porque hoje esta rocha oferece amparo e segurança para quem nele crê, mas haverá um dia que ele há de esmagar, que ele há de exercer juízo para aqueles que rejeitarem esta tão gloriosa salvação. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.